pela oferta. Vamos para a palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quem tem Bíblia, diga eu tenho. Então abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo de número 11. Glória a Deus. Glória a Jesus. 2 Samuel, capítulo de número 11. Essa palavra gera um pouco de antipatia nas pessoas, mas a gente tem que pregar também de vez em quando nela, né? Muito difícil, mas temos que pregar também. Glória a Deus. Quem achou, diga achei. Então vamos lá. Os irmãos somente acompanhem. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, e entrando ela, ele se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu e enviou, e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. E depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo, e hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Amém? Podeis tomar assento? Glória a Jesus. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, como já diz aqui a epígrafe, diz que o rei Davi cometeu um adultério e um homicídio. Deus, na sua bondade e infinita misericórdia, ele nunca omitiu coisas erradas que os próprios servos deles fizeram. Davi foi ungido como rei de Israel, e ele, agora, depois de assumir, ele peca contra Deus. E foi taxado de homem segundo o coração de Deus. E ele peca contra Deus. Por que nós lemos essa palavra hoje? Porque muitas vezes nós, não aprendemos com o erro dos outros. Às vezes aprendemos com os nossos erros. Isso é ruim, isso não é bom. Tá? Então aqui tem um exemplo que não deve ser seguido por nenhum de nós. Mas devemos aprender com o erro dele. Quais foram as consequências do pecado de Davi? Quais foram as consequências? E foram terríveis. Primeiro, aqui no verso de número 1, diz que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, a guerra.
E enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Está aqui um grave erro da parte de Davi. Ele tinha uma incumbência de não só ir com Joabe e com os seus servos para esta guerra. Ele tinha, como ele era o rei, ele tinha o dever de ir, mas ele ficou em Jerusalém. E no texto, no verso número 2, está dizendo que aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. O que nós vemos aqui também, que Davi ele estava ocioso. A ociosidade, quando toma conta de alguém, tem um ditado aí no mundo, que mente vazia é a oficina do diabo. Quem já viu isso aí? Quem já ouviu isso? Que a mente, quando está vazia, ela dá margem a muitas coisas. A pensamentos que, muitas vezes, são coisas da imaginação. E Davi estava ali ocioso, sem fazer nada. E começou a passear, a dar voltas, onde ele viu esta mulher. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz para a gente, assim, no livro de Efésios, capítulo 6, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação é como se fosse uma armadura que você coloca para proteger a mente, para evitar o quê? As setas do adversário. Então, Davi estava ocioso, sem fazer nada, procurando o que fazer. Quando a pessoa tem o que fazer e não faz, ele sempre acha alguma coisa para fazer, né? Principalmente quando ele está com a mente vazia. E foi o que aconteceu. Agora, no verso de número 2, eu não sei o que esta mulher estava também fazendo, que estava dando margens ao erro também, se lavando no lugar que alguns podiam observar ela também. Que se ela estivesse trancada dentro de um quarto, sei lá, fazendo seu serviço, se banhando, Davi não tinha visto também. Concorda? Sim ou não? Mas Davi está sem fazer nada e o inimigo ele é assim. Sempre quando ele encontra alguém de mente vazia, ele sempre acha alguma coisa para essa pessoa entrar no laço. E assim foi com Davi. Os olhos podem ser a porta ou o caminho que leva ao pecado. Pode ser, mas não é somente os olhos. O que deu origem ao pecado de Davi? Foi ele somente olhar, ele ver, repentinamente, se ele tivesse repentinamente olhado, visto, e voltasse a visão dele para outras coisas, esquecesse aquilo, ele estaria livre. Mas aquilo chamou a atenção dele. Livro de Mateus, capítulo 5, verso 28. Mateus 5, verso 28. O que está escrito aí? Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher, pode ler. Então, só Davi ele olhou, viu aquela cena lá, em vez dele pegar e desviar, não. Aí entrou o pecado, ele atentou. O que é atentar? É reparar. Ficar reparando. É dando atenção ao fato. É refletindo sobre aquilo que ele está vendo,
é também observando. Isso deu origem ao pecado. Se ele olhasse e tirasse os olhos, que você olha, tudo na rua você olha. Mas a questão de atentar no coração e sentir alguma coisa por isso, isso já é atentar para cobiçar, já é pecado. No coração já pecou. É isso que diz. Jesus disse isso. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar. O que é cobiçar? Cobiçar é desejo violento de possuir. Atentar é observar, você ver com atenção, e a cobiça é o quê? É o desejo violento de possuir aquilo que você está o quê? Cobiçando. E no verso de número 29, põe 29. Pode ler, igreja. Olha só, se o teu olho se voltar de novo para olhar e para ver, aí já tentou. Aí já entra o quê? Concupiscência dos olhos, desejo dos olhos por aquele algo que eu estou cobiçando. Então, aí, se o olho escandalizar, o que Jesus diz? Arranca ou tira para bem longe de ti. É quando eu vejo uma coisa, eu vejo isso aqui não é meu. Isso não é meu. Eu olho, cobiço, atento para cobiçar nisso, eu já pequei, porque eu já desejei isso aqui. Já desejei, não é meu. Então, o que é? Eu estou o quê? Escandalizando. Então, o olho está escandalizando. Às vezes coisas simples, às vezes, que a gente coloca as mãos e não sabe que está pecando, irmão. Será que não sabe que está pecando? Quando eu era novo convertido, não faz muito tempo, né? Estava numa vigília, aí tinha o irmão que dirige a vigília. Tem as vigílias por aí que é só a graça, né? É coisa. O irmão ficava olhando para cima, falando com Deus assim. Senhor, é isso mesmo, senhor? É isso mesmo? Ah, tem uma pessoa aqui que. Ah, tá. Olha, Deus me falou que tem uma pessoa aqui que pegou um negócio na empresa. Aí depois um crente meio doido lá, também não era muito crente. Mas foi essa semana, pastor? Foi essa semana, pastor? Não foi essa semana não. Ah, então não fui eu. Cada uma, né, irmão? Então, veja só. Então, se o olho escandaliza, então, como diz Jesus, né, tira fora. O pecado de Davi, irmãos, ele ficou oculto por alguns dias, talvez, não sei se meses, e ele disse que, enquanto ele não confessou o seu pecado, os ossos dele envelheceram. Salmo 32. Salmo 32. Vamos ver aqui direitinho. É o verso de número 3. Pode ler, igreja. O 4. O 5. Bem, então isso está dizendo que por algum tempo ele deve ter escondido o pecado, não confessado. Mas
Deus, ele não deixa nada oculto, irmãos. E ele enviou o profeta Natã para repreender Davi. 2 Samuel 12, o verso de número 7. 2 Samuel 12, verso 7. O que está escrito aí? Antes de ler, eu vou só passar alguma coisa aqui. Quando Deus enviou o profeta Natã a Davi, então o profeta contou uma parábola para ele. Ele diz assim: olha, numa cidade havia dois homens, numa cidade dois homens, um rico e um pobre. Ele está contando a história. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. Ele tinha uma cordeira como filha. Aí, vindo o viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas, que ele tinha muitas, né? Para fazer o guisado para o viajante. E ele foi e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera até ele. Então, em vez deles matar das ovelhas dele, da vaca dele, para fazer o alimento para o viajante, ele foi na ovelha do pobre, que tinha só aquela, e era uma ovelha de estimação. Tomou esta ovelha para fazer a comida lá para o viajante. Então, aí Davi ficou bravo, irmãos. Isso aqui era uma parábola, hein? Era uma história. Davi ficou bravo na hora. Davi gostava de fazer justiça, né? E Davi falou assim: olha, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Aí ele ainda falou assim, ó, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu, não teve misericórdia do homem pobre. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, é você este homem. Aí caiu a ficha de Davi, irmãos. Aí caiu a ficha, aí desceu como um. Ele disse assim: tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor, e em teu seio também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isto é pouco, mais te acrescentaria tais coisas. Irmãos, aí ele disse: você desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos. No verso de número 10, todos leiam 10, 2 Samuel 12, 10. Vamos lá, todos leiam. Irmãos, isto é uma sentença. Isto é uma sentença. E todos nós, algum de nós, qualquer de nós que pecar contra o Senhor, com certeza haverá uma sentença para nós. Davi foi perdoado? Foi. Se arrependeu? Se arrependeu. Foi perdoado? Foi. Mas tem a consequência do pecado. Nós não sabemos como vai ser. Que tem a consequência, tem. E Davi pagou um preço muito caro, muito alto, por causa do pecado. Além do pecado de adultério e homicídio. Põe o 11, põe o 11 também. Vamos lá, pode ler, igreja. Isso era uma das coisas que ia acontecer com Davi. O 12. Aí,
Davi fez isso aí em oculto, escondido, pensou que ninguém estava vendo. Agora Deus ia retribuir para ele, concernente ao pecado dele, perante todo Israel. Perante todo Israel. Vamos lá, 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. O 14. Todavia, porquanto com este feito, restituirás sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Só o primeiro verso, a primeira linha aqui do verso 15. Pronto. Deus rompeu ali com Davi. O verso, ponto e vírgula. E agora? E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi e adoeceu gravemente. Começou a retribuição do pecado, ou seja, a consequência do pecado. Deus feriu esta criança. E ela adoeceu gravemente. E Davi buscou, orou, jejuou, ficou ali em pranto 7 dias. E a criança veio a falecer. E foi a primeira consequência do pecado de Davi. Foi a morte desta criança. 2 Samuel, capítulo 12 ainda. Vamos agora ver a segunda consequência do pecado de Davi. Aminon, filho de Davi, comete um incesto. Incesto é um relacionamento entre irmãos. Abominável a Deus. Cometeu incesto com Tamar. E Tamar era irmã de Absalão. Vamos lá para o capítulo de número 13. Diz assim, verso de número 1. E aconteceu depois disto que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. 2. E angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem. E parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Espera aí. Irmãos, Aminon estava projetando fazer alguma coisa com Tamar. E ele tinha um amigo por nome de Jonadab, diz que era muito sagaz esse rapaz, era camada terrível. E aconselhou Aminon que fingisse que estava doente. Fingisse que estava doente. E falou assim, fala para o teu pai aí, para ele pedir para que Tamar lhe faça o quê? Uns 2 pães, ou um bolo, ou uma comida, e vinha trazer aqui para você. E ele achou boa ideia e consentiu. E falou com o rei, com o pai dele. E o pai dele consentiu. E quando ela veio para fazer esta comida para ele, ele fingiu doente, né? Estava deitado. E quando ele deu o bote na menina, na irmã dele. Tá? Isso foi, para Davi, foi uma desilusão muito grande. Mas nós não vemos também Davi repreendendo Aminon. Ele não tinha por quê. Agora, cadê a autoridade de Davi para poder repreender Aminon? Tinha autoridade este homem? Ele tinha um testemunho, ele tinha algo que pudesse dar crédito? Claro que não. Claro que não. Ele tinha aí um passado já sujo. Foi perdoado por Deus? Sim, mas o passado dele está gravado. Qual a autoridade que ele tinha para agora chegar no filho dele e repreendê-lo? Não tinha nenhuma autoridade. Então, o pecado pode ser perdoado, sim, Deus perdoa. Mas ficou a mancha, irmãos. Ficou a mancha. Deus, ele esquece o nosso pecado. Deus, ele perdoa, ele joga o nosso pecado lá no mar do esquecimento mesmo. Deus perdoa.
O pecador arrependido. É aquele que se arrepende, que deixa o seu coração limpar e não fica rapinas ali no coração, querendo tentar voltar ao pecado. Porque alguém que se arrepende do pecado tem que estar com o coração limpo. Se ficar alguma coisa, alguma rapina dentro do coração, é porque ainda tem saudade do pecado. Davi não tinha autoridade para repreender Aminon. Isso angustiou muito o rei. Como um abismo vai chamando outro abismo. Agora entra em cena Absalão. Absalão, quando soube que Aminon tinha abusado da sua irmã, aí não prestou o negócio. Depois de 2 anos, Absalão fez de conta que tinha esquecido que aquilo ali tinha passado. Depois de 2 anos, Absalão arrumou uma emboscada para o próprio irmão dele também, que era irmão por parte de outra mulher. E matou Aminon. Matou Aminon. Preparou uma emboscada lá para ele. E no verso de número 28, 13, 28, eles estavam fazendo ali, tosqueando ovelhas, estavam fazendo um tipo de uma comemoração. E estavam bebendo, ali estavam se divertindo. Olha só o que Absalão fez. Pode ler, igreja. Então, mataram Aminon. E depois todos fugiram ali, foram dar notícia para o rei Davi. Mataram todos os teus filhos. E depois, um consertou a mentira do outro, até chegar no Aminon. Aí falaram para Davi, não, só morreu o Aminon. E diz que Davi, ele planteou, chorou muito. No verso de número 36, diz assim, 36. Pode ler, igreja. Outra consequência do pecado. A morte do filho de Betseba, o estupro da sua filha pelo irmão, agora a morte desse Aminon, e não parou por aí o negócio. Não parou por aí. Absalão foge. Absalão foge. Ele foge para uma cidade por nome de Talmai. O verso de número 37, 39, 37, 38, 39, do capítulo 13. Assim Absalão fugiu e foi a Talmai, filho de Amiur, rei de Gesur, e Davi planteava por seu filho todos aqueles dias. Davi planteava por seu filho todos aqueles dias. 38. Assim Absalão fugiu e foi para Gesur e esteve ali 3 anos. 39. Então tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca da morte de Aminon. O rei já estava consolado acerca da morte e tinha saudades de quem agora? De Absalão, que estava, durante todo esse tempo, longe da casa do pai. Irmãos, mais uma consequência. Depois de 3 anos, Joabe, que era capitão de Davi, ele convence a Davi para trazer Absalão de volta para Jerusalém. E Davi aceitou, falou, não, vem, manda ele vir,
tenho mais nada contra ele. E aí Absalão, depois que chegou em Jerusalém, começou a ter aquele espírito de rebelião, em achar que ele já poderia ser rei também. Então todos que chegavam a ele falavam assim: qual que é a tua causa? Minha causa é assim, assim, assim. Puxa vida, mas se eu fosse rei aqui em Israel, eu resolvia a tua causa. Aqui não tem ninguém que pode resolver o teu problema, mas se eu fosse rei, eu resolvia. É como um exemplo dentro da igreja. Não tem pastor dessa igreja, não? Se eu fosse pastor dessa igreja, eu resolvia o seu problema. É mais ou menos isso. A pessoa falava assim para todo mundo. Se eu fosse rei, eu ia dar um jeito nesse problema seu. Isso aí começou o quê? Cogitar em todo Israel. E aí, Absalão fez uma maracutaia. Começou a convidar as pessoas para irem até Hebrom. E todo mundo foi com ele. E Davi não sabia o que se passava. Chegando lá, ele fez uma jogada. Ele falou assim: olha, quando eu disser que eu sou rei, eu estou reinando, vocês falam, Absalão reina. E elegeram ele lá, depois foi para lá, elegeram ele em Hebrom como rei ali. E a notícia chegou até Davi. Quando aclamaram ele, ele pegou e falou assim: agora vamos atacar Jerusalém. E quando o rei Davi soube que Absalão vinha com o exército dele para poder derrubar o rei e tomar Jerusalém, o que o rei falou assim? Talvez o rei pensou: mas é meu filho, ele vem contra mim. Tantas coisas já aconteceram aqui, na minha casa, agora meu filho contra mim. E ele resolveu fugir de Absalão. Aí Davi fugiu de Absalão com o servo dele, e alguns servos falaram assim para ele assim: por que você vai fugir? Nós somos seus servos, nós vamos lutar até para defender a causa, defender o Senhor. Ele falou: não. Ele pegou e fugiu com o povo. E chegaram em uma certa altura, mas começaram uma guerra. E o exército de Absalão perdeu. E quando eles iam para a guerra, Davi falou assim para Joabe, Abisai e Itai. Falou assim: olha, tratem brandamente por amor e pela vida do meu filho Absalão. Ou seja, não matem ele, não façam nada com ele, que é meu filho. Aquilo foi como entrar no ouvido de Joabe e sair do outro lado. E o rei pediu para os três são irmãos, me parece, os três, Abisai, Joabe e o Itai. Então, quando, no capítulo de número 18, eu pulei até uma parte desse, depois nós voltamos lá. No capítulo de número 18, fala quando quando Absalão encontrou o servo de Davi. No verso 18, capítulo 18, verso 9, vamos ler. E Absalão se encontrou com os servos de Davi. E Absalão ia montado no mulo. E entrando o mulo debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho, e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele. O que vendo o homem fez saber a Joabe e disse: eis que vi Absalão pendurado num carvalho. E a intenção ali de Joabe era matar Absalão. 11. Então disse Joabe ao homem que lhe fizera saber: pois que o vistes, por que o não feristes logo ali, em terra? É forçoso seria eu te dar 10 moedas de prata e um cinto. Ele pensou que o homem queria propina. Vamos lá. Disse, porém, aquele homem a Joabe: ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 moedas de prata,
não estenderia a minha mão contra o filho do rei. Olha só, que atitude de servo. Não estenderia a minha mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei deu ordem a ti, e a Abisai e a Itai, dizendo: guardai-vos cada um de vós de tocar no jovem Absalão. Não tem essa parte aí. Guardai-vos cada um de tocar no jovem em Absalão. O 13. Ainda que cometesse mentira a risco da minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Olha só que coisa de gente, de crente, né? De crente. Ainda que cometesse mentira a risco da minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. O próprio Joabe se opunhava contra esse tipo de coisa. O 14. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Perversidade, né? Joabe, ele matou o filho do rei. Joabe era adjunto ao rei, era capitão do rei. E o rei tinha pedido para ele e para os 2 irmãos dele: olha, vocês não toquem em Absalão. Agi brandamente por amor dele, por amor que eu tenho por ele. E um dos servos aí, ainda contou para ele tudo que o rei tinha falado para ele. Nem mesmo assim ele abriu o coração, foi lá e matou o filho do rei. Agora eu te digo, isso é consequência do pecado? Sim ou não? Sim. Consequência do pecado de Davi. Então, às vezes, a gente pensa assim, mas por que matou o homem que estava lá já pendurado, vivo? Ali podia tirar ele daquela árvore e levar ele para a casa do rei, ou prender ele, fazer qualquer coisa. Mas a morte dele estava premeditada, por causa do pecado de Davi. A espada aí, irmãos, a espada, foi para a própria espada de Deus, permitiu Joabe matar esse moço. Para poder quem? Ferir quem? Ferir Davi. Para ferir Davi. Agora, aqui se cumpriu aquilo que o Davi falou. No verso de número, no livro de 2 Samuel, capítulo 12, o verso de número, capítulo 12, o verso de número 6. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. É a 4ª consequência do pecado dele. Primeiro foi a morte do filho. Segundo foi o pecado do incesto. Terceiro foi a morte de Aminon por Absalão. E agora a morte de Absalão. Quadruplicadamente. A consequência foi pago, a consequência do pecado. Quando Deus falou assim que ele fez algo em oculto e ele faria a presença de todo Israel. No capítulo de número 18 ou 17, capítulo número 16, ele pede um conselho para Aitofel. Aitofel era um conselheiro do rei e dele também. Absalão pediu um conselho para Aitofel. E olha que o sem vergonha do Aitofel falou para ele assim: já que Davi está longe, ele está fugindo e está longe, faz o seguinte, vai lá, porque Absalão falou assim: olha, dai conselho entre vós aí, o que eu devo fazer? E no verso de número 21,
Põe aí, 16 e 21. Olha o que ele disse para Absalão. E disse a Aitofel a Absalão: possui as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel virá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos que estão contigo. Deus não disse que ia fazer na presença de todo Israel, o pecado dele ele fez oculto. Mas Deus mostraria para todo Israel, se cumpriu aqui. O conselho do homem lá, Aitofel, foi para que ele entrasse, possuísse as concubinas do pai dele que estava guardando a casa. E assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecido para com teu próprio pai. Todo Israel vai saber que você está o quê? Lutando, está aborrecendo o teu próprio pai. Isso vai te fortalecer as mãos de todos que estão contigo. E a rebelião está pronta. O verso de número 22. Olha, estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e Absalão possui as concubinas de seu pai, perante os olhos de todo Israel. Não ficou oculto isso. Todo Israel soube deste ato praticado por Absalão. Então, depois, irmãos, Absalão, depois dessa rebelião, depois da morte dele, que nós chegamos a um entendimento sobre o pecado de Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus, por quê? Porque Davi, ele arrependeu de coração. Não tinha um coração em Israel tão quebrantado para Deus que nem o de Davi. Tem um texto aqui na palavra de Deus que um camarada, ele apedreja Davi, amaldiçoa Davi. Aí um servo de Davi falou assim: olha, você quer que eu passe a faca no pescoço dele, a espada no pescoço dele? Ele está te afrontando, rei. Ele falou assim: se até o meu filho, Deus permitiu ele me afrontar e ficar lutando contra a minha vida, quanto mais este... Não, deixa ele, deixa ele. Deus tem permitido muitas coisas na minha vida eu passar, né? Então, ele entendia que tudo que ele estava passando era permissão de Deus. Ele estava pagando os erros cometidos em um passado. Agora vocês façam uma conta, imagine quanto tempo Davi ficou sofrendo por causa do pecado. Muito tempo. Consequência terrível. Irmãos, quando nós falamos em pecado, se fala em errar o alvo. Errar o alvo. Fala hamartia, errar o alvo. Ou seja... E às vezes muitos generalizam e acham que, quando se fala em pecado, se fala só em adultério, ou fornicação, ou roubo, ou furto. Mas é algo muito mais complexo. Porque Romanos capítulo de número 6, verso 13. Romanos 6, verso 13. O que diz aí? O 12, por exemplo, 12. Diz aí: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer de suas concupiscências. Irmãos, se nós já estamos mortos, quando nós aceitamos Jesus, nós descemos as águas, nós somos, o velho homem foi crucificado com Cristo. Nós morremos para o pecado. Ressurgimos para Cristo e andamos agora em novidade de vida. Então, se nós estamos mortos para o pecado, como vamos viver ainda nele? É incoerência isso? Sim. Verso de número
12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes em suas consciências, ou seja, em seus desejos. 13. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo do pecado, mas debaixo da graça. 16. 16. Assim quis. 16 está certo. Olha que interessante aqui. Não sabeis vós aqui a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então, o que nós chegamos à conclusão? Que, por exemplo, se eu obedeço a minha mente e começo a falar besteira. Começo a falar besteira. Então eu sou servo da quem eu estou obedecendo. Sou servo da minha mente que é pecaminosa. Ele está dizendo aqui, ó. Por servos para lhe obedecer. Sois servos daquele a quem obedeceis. Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, nós seremos que escravos do pecado quando nós obedecemos a tal atitude. Por exemplo, pode vir da nossa mente, pode vir de uma atitude que contraria a Deus. Então nós ficamos servos daquilo, sempre falando, e nunca nós saímos, porque estamos o quê? Escravizados pelo pecado. Tem pessoas que falam coisas que e é uma constante na vida dele. Então ele já está o quê? Escravizado pelo pecado. Que está obedecendo o quê? Uma mente doentia, por exemplo. Vamos o 17. Mas graças a Deus que, sendo servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Então, nós fomos servos do pecado no passado? Sim. Agora obedecemos o quê? De coração, ser da nossa alma, a forma de doutrina, o ensinamento da palavra de Deus, a que fostes entregues. 18. E libertados do pecado, fostes feitos o quê? Servos da justiça. O verso de número 20. Porque quando eres servos do pecado, estavas livres da justiça. Então, quando nós vivíamos no pecado, escravizados pelo pecado, nós estávamos livres da justiça de Deus. Enquanto nós não aceitamos ao Senhor como Salvador, nós estávamos do mundo, nós estávamos livres dessa justiça. 21. E agora você, que fruto tinha aquilo? Dessas coisas que agora vos envergonhais. Porque o fim delas é a morte. 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E por fim a vida eterna. Livro capítulo... João 8, versos 32, 34 e 36. Já estamos encerrando. João 8. João 8, 32. Pode ler, igreja. Então, conhecendo a verdade, essa verdade quem é? Jesus. E é Jesus que vai o quê? Libertar. 32, 34. Vamos lá. Pode ler, igreja.
então é servo do pecado. 36. Filho do homem, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os falsos mestres, o apóstolo Pedro escrevendo falando dos falsos mestres, do capítulo 1, 1 Pedro 2,17, ele Pedro, assim, deixa eu ver. É 2 Pedro 2,17. Fala que os falsos mestres são fontes sem água. Então, esses são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, 18, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam se afastando dos que andam em erro. Então, o que acontece hoje em dia? Isso é um aviso do apóstolo Pedro. Aqueles que dirigem falsos ensinos, falsos ensinamentos, eles têm um engodo. O que é o engodo? O engodo é uma isca. É uma isca, engodo é uma isca. E é o tipo de sedução. Aquelas pessoas que andam errados, que estão aí aprendendo, que estão querendo se afastar do pecado, eles vêm com a isca e lançam a isca. Fazendo o quê? Prometendo liberdade a essas pessoas. No verso de número 19, o que diz aqui? Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque se de alguém é vencido, do tal faz também servo. Se alguém é vencido pelo pecado, ele se faz servo do pecado. Então, irmãos, o verso de número 20 diz assim, todos lendo o verso de número 20 para encerrar. Vamos lá. Então, o que ele está dizendo aqui? Se depois da gente ter escapado do pecado do mundo, dessas coisas do mundo, dessas corrupções do mundo, pelo conhecimento de Jesus Cristo, tá? Pelo conhecimento do Senhor, e foram outra vez envolvidos nesses pecados, e vencidos pelo pecado, torna-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. É como Jesus disse assim, o espírito imundo, quando ele sai de alguém, ele fica andando por lugares, procurando onde pode repousar. E talvez ele não achando lugar, você vou voltar da casa onde eu saí. E voltando ali, acha a casa vazia e adornada. E ele traz com ele mais 7 espíritos malignos, mais pior do que ele. Então é o caso de alguém ser liberto, ter escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor, e até dentro da igreja mesmo. Já conhece a verdade, vai, peca contra Deus, peca contra o Senhor, para até às vezes se arrepende. Mas só que não preenche o vazio do coração, não preenche a sua alma com as coisas de Deus. Então fica vazio por dentro. O que acontece? Aí o inimigo fala assim, vou voltar para lá. E o estado desta pessoa, o último estado é pior do que o primeiro.
Amém, irmãos? Amém. Foi duro hoje a palavra? Muito duro. Foi muito dura a palavra hoje? Mas graças a Deus que... Não, pode ser sincero. Pode ser sincero, irmãos. Falar de pecado é uma coisa que causa antipatia nas pessoas. Mas graças a Deus que nós temos que pregar contra o pecado. Temos que pregar. Temos que viver a palavra de Deus a cada dia. Só isso que vai nos levar para a vida eterna. Só isso que nos leva à vida eterna, é o ensino da palavra de Deus. Amém? Seja minha testemunha, vou erguer perante o teu trono minha adoração, levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Com meu louvor eu quero te tocar, com meu amor poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar, com meu louvor eu quero te tocar, com meu amor poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha